Provérbios explicado como nunca antes, o caminho bíblico para a riqueza, o manual perdido de Salomão. Você sabia que existe um livro na Bíblia que foi escrito especificamente para ensinar você a prosperar? Um livro que revela os segredos da riqueza duradoura, do sucesso sustentável e da abundância com propósito? E que esse livro foi escrito pelo homem mais rico da história da humanidade. Estou falando de Provérbios e do rei Salomão. Mas aqui está o problema. Durante séculos, Provérbios foi transformado em algo que ele nunca foi. Virou decoreba de versículos. Virou posts motivacionais. Virou conteúdo gospel genérico. E, no processo, o verdadeiro poder desse livro foi completamente esquecido. Provérbios não é um livro de frases bonitas. É um manual operacional de resultados. É o sistema completo que Salomão usou para construir o maior império de riqueza que o mundo já viu. E hoje eu vou te mostrar esse livro de uma forma que você nunca viu antes. Prepare sua mente, porque nos próximos minutos você vai descobrir que tudo que Napoleon Hill levou 20 anos estudando, 500 milionários para descobrir, Salomão já havia revelado 3.000 anos antes. A diferença, Salomão foi mais direto, mais profundo e infinitamente mais rico. Então vamos começar pelo princípio. O fundamento de tudo. Provérbios capítulo 1, versículo 7 declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, quando você lê isso, provavelmente pensa, então é sobre religião, sobre ter medo de Deus. Mas não é. E entender isso é a chave que abre todo o resto. Temer ao Senhor, no contexto de Provérbios, não é ter medo de um ser no céu, vigiando cada movimento seu. Temer ao Senhor é reconhecer que existe uma ordem universal, leis invisíveis que governam absolutamente tudo na vida. Prosperidade, saúde, relacionamentos, sucesso a fracasso. Napoleon Hill chamou isso de inteligência infinita. Aquela força organizadora que faz o coração bater sem você pedir, que faz a semente virar árvore, que planta o desejo na sua alma e te move em direção aos seus objetivos. Respeitar essa ordem é sabedoria. Ignorar essa ordem é caos. É simples assim. Você já viu pessoas extremamente inteligentes destruindo a própria vida? Gente com um QI altíssimo que implode. Gente talentosa que perde tudo e o rabi muitos. E o problema nunca foi falta de inteligência. Foi falta de sabedoria. Porque inteligência é a capacidade de processar informação. Sabedoria é a capacidade de alinhar sua vida com princípios que funcionam. E quando você tem sabedoria, quando você respeita a ordem das coisas, a vida para de ser guerra e começa a ser fluxo. Aqui está a verdade dura que ninguém quer ouvir. Você não pode hackear a vida. Não dá para enganar a lei da semeadura e da colheita. Não dá para plantar preguiça e colher abundância. Não dá para semear caos e colher paz. Não dá para viver sem princípios e esperar resultados sustentáveis. E temer ao Senhor é simplesmente reconhecer isso. É respeitar as leis que regem a realidade. É agir dentro dos princípios que funcionam, e quando você faz isso, tudo muda. Agora vamos para o segundo fundamento. E esse aqui é brutal. Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz: como cidade sem muros, assim é o homem sem domínio próprio. Pense comigo, imagine uma cidade antiga sem muros, sem proteção, sem defesa. Qualquer invasor entra, qualquer ladrão saqueia, qualquer inimigo conquista. Essa cidade não dura, ela é destruída. Agora imagine sua mente assim, sua vida assim, sem filtros, sem controle, sem governo interior. Uma crítica te derruba, uma tentação te desvia. Um comentário maldoso te paralisa por dias. Alguém te provoca
e você explode. Você vê uma oferta e gasta tudo. Você sente preguiça e para. Isso é viver sem muros, e a maioria das pessoas vive exatamente assim. Totalmente vulnerável, totalmente exposta à mercê de qualquer coisa externa. Mas Salomão sabia de algo fundamental. Não existe riqueza duradoura sem autogoverno. Não existe liderança real sem autodisciplina. Não existe vitória sustentável sem controle mental. Olha só essa estatística. 70% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo em menos de 5 anos. 70%. Por quê? Porque ganharam riqueza externa sem ter fortaleza interna. Receberam dinheiro sem ter caráter. Conquistaram abundância sem ter estrutura. E o que acontece? A riqueza escapa. Porque não havia muros para protegê-la. Você pode construir um império financeiro. Pode ter todas as estratégias, todas as técnicas, todos os contatos, mas se você não construir muros internos primeiro, qualquer vento derruba tudo. Qualquer crise te destrói. Qualquer pressão te quebra. E aqui está a verdade, que a sociedade da motivação instantânea não quer que você saiba. Motivação não sustenta ninguém. Entusiasmo não constrói nada duradouro. Sentimento não te leva longe. Sabe o que sustenta? Hábito, rotina, disciplina, caráter. A capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. Especialmente quando você não quer domínio próprio. É isso. É fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. É manter sua palavra quando é difícil. É resistir à tentação quando ninguém jamais saberia. É levantar e trabalhar quando seu corpo pede descanso. É economizar quando todo mundo está gastando. É investir quando todo mundo está consumindo. Napoleon Hill estudou isso profundamente e chamou de autodisciplina. Ele descobriu que todos os milionários que entrevistou tinham isso em comum: controle absoluto sobre si mesmos. Mas Provérbios já ensinava isso milênios antes. Então me responda com sinceridade. Onde você está vulnerável hoje? Qual área da sua vida está sem muros? Finanças, relacionamentos, alimentação, foco, vícios, procrastinação? Identifique e construa o muro hoje, porque cada dia sem muros é um dia de risco total. Agora, vamos para o terceiro fundamento. E esse aqui vai te chocar pela simplicidade. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8 dizem: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. A formiga, um inseto minúsculo. E Salomão, o homem mais sábio da história, manda você aprender com ela a programação mental e o decreto da realidade. Bem-vindo de volta. No bloco anterior você entendeu os 3 pilares fundamentais: sabedoria como alinhamento com a ordem universal, domínio próprio como a fortaleza que protege tudo, e disciplina silenciosa como o motor invisível da prosperidade. Agora vamos mergulhar mais fundo, porque Provérbios não te ensina apenas a agir. Ele te ensina algo muito mais poderoso. Ele te ensina a programar sua realidade, a decretar seu destino, a criar seu futuro através de 2 ferramentas que a maioria das pessoas usa completamente errado: sua mente e sua boca. E quando você domina essas 2 ferramentas, você para de ser refém das circunstâncias e se torna arquiteto consciente do seu próprio destino. Prepara sua mente, porque o que vem agora vai transformar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Vamos começar com direção. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 declaram: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos
e ele endireitará as tuas veredas. Sabe qual é o maior problema das pessoas hoje? Não é falta de capacidade, não é falta de talento, não é falta de oportunidade. É falta de direção clara. As pessoas correm, trabalham, se esforçam, mas sem saber para onde estão indo, sem clareza de destino, sem propósito definido. E o que acontece? Esforço desperdiçado, energia queimada em círculos, anos passam e nada muda de verdade. Napoleon Hill passou 2 décadas estudando os maiores vencedores da América. E sabe qual era o primeiro princípio que todos compartilhavam? Propósito principal definido. Eles sabiam exatamente o que queriam. Eles tinham clareza absoluta de direção. Eles tinham um alvo. E Provérbios já ensinava isso há 3.000 anos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Isso não é versículo bonito para bordar em almofada. É ordem operacional. Alinhe suas ações diárias com um propósito maior. Tenha clareza absoluta de direção. Saiba para onde você está indo. Porque se você não decide conscientemente para onde sua vida vai, a vida decide por você. E geralmente leva pelo caminho da dor, da frustração e do arrependimento. Aqui está a verdade dura. Riqueza sem direção é desperdício total. Força sem direção é destruição garantida. Talento sem direção é frustração permanente. Esforço sem direção é energia jogada fora. Você precisa saber por que você está fazendo o que está fazendo. Você precisa saber para onde você está indo. E você precisa ter isso cristalino na sua mente todos os dias. Então, para agora e responda essa pergunta. Qual é o seu propósito principal definido? O que você quer construir nos próximos 5 anos? Qual é o legado que você quer deixar? Se você não sabe responder isso com clareza, você tem um problema sério e precisa resolver isso hoje. Porque um homem com direção clara atravessa desertos. Um homem sem direção se perde no próprio quintal. Agora vamos para o próximo princípio. E esse aqui muda tudo. Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Contudo, o que possuis, adquire o entendimento. Essa é possivelmente a ordem mais valiosa do livro inteiro. Preste atenção. Salomão não disse: busque dinheiro primeiro. Não disse: busque conexões primeiro. Não disse: busque oportunidades primeiro. Ele disse: busque sabedoria primeiro, acima de tudo, com tudo que você tem. Por quê? Porque sabedoria é o único ativo verdadeiramente indestrutível. Dinheiro você pode perder. Propriedades podem ser tomadas. Negócios podem falir, relacionamentos podem terminar. Mas sabedoria fica. Sabedoria reconstrói, sabedoria multiplica. Você já viu pessoas ricas perdendo tudo? Eu já vi muitas. E o problema nunca foi falta de dinheiro, foi falta de sabedoria. Elas tinham recursos, mas não tinham princípios. Tinham patrimônio, mas não tinham caráter. Agora você já viu pessoas sábias reconstruindo tudo do zero? Eu também, Rabi. E é impressionante, porque mesmo sem dinheiro, elas tinham o princípio, mesmo sem recursos, elas tinham sabedoria, e sabedoria sempre encontra o caminho. A sabedoria é o ativo mais valioso que existe. Ela não deprecia com o tempo. Não é roubada por ladrões. Não é taxada pelo governo e te acompanha para sempre, em qualquer circunstância. E tem mais. Provérbios capítulo 13, versículo 20 declara: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Isso não é sugestão. É lei imutável da vida. Você se torna inevitavelmente a média das 5 pessoas
com quem mais convive. Se você anda com vencedores, você absorve mentalidade de vitória. Se você anda com medíocres, você normaliza mediocridade. Se você anda com reclamões, você vira reclamão. Napoleon Hill descobriu isso e chamou de Mastermind, o poder da aliança estratégica de mentes. Ele percebeu que todos os grandes realizadores se cercavam de pessoas que os elevavam, desafiavam e inspiravam. Mas Provérbios já ensinava isso. E ia além. Afaste-se de tolos, mesmo que sejam simpáticos, mesmo que sejam engraçados, mesmo que sejam família, porque tolice é contágio, mediocridade é vírus, e a associação errada custa seu futuro. Então avalie seu círculo agora, com brutal honestidade. Quem está te puxando para cima? Quem está te puxando para baixo? Quem te desafia a crescer? Quem te mantém na zona de conforto? E tenha a coragem de fazer os cortes necessários, porque lealdade mal colocada é o preço mais caro que você pode pagar. E custa exatamente o futuro que você poderia ter construído. Agora chegamos no ponto mais poderoso de todo o livro de Provérbios. E talvez o mais ignorado, o mais mal compreendido e o mais transformador quando você realmente entende. Provérbios capítulo 18, versículo 21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Leia isso de novo. Devagar. Deixa entrar. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia. Não é metáfora bonita. É revelação de uma lei oculta da realidade. É a chave da manifestação. É o segredo da criação consciente. Sua boca não é neutra. Sua língua não é passiva. Suas palavras não são inofensivas. Elas programam. Elas criam, elas destroem, elas materializam. Quando você diz, eu não consigo, eu não sirvo para isso, eu sempre falho, eu nunca vou conseguir, você não está apenas descrevendo realidade, você está decretando realidade. Você está programando o seu subconsciente para criar exatamente isso. Quando você diz, eu vou conseguir, eu estou me tornando melhor a cada dia. Eu sou capaz. Eu vou encontrar o caminho. Você está decretando vitória. Você está programando sucesso. Você está criando o futuro que você quer. Napoleon Hill estudou isso profundamente e chamou de autossugestão. Ele ensinou que você deve repetir afirmações específicas diariamente, com emoção e fé, até que sua mente subconsciente aceite como verdade absoluta e comece a trabalhar para materializar aquilo. Mas Provérbios já ensinava isso 3.000 anos antes, só que de forma mais direta e mais poderosa. Você come o fruto da sua própria boca. Você colhe exatamente aquilo que você planta com suas palavras. E tem mais. Provérbios capítulo 15, versículo 4 diz: a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Palavras curam ou matam. Palavras constroem ou destroem. Palavras elevam ou derrubam. E isso vale tanto para as palavras que você fala para outros, quanto para as palavras que você fala para si mesmo. E aqui está o mais assustador. Você está se falando o tempo todo. Sua voz interna nunca para. Existe um diálogo constante acontecendo na sua mente neste exato momento. E a qualidade desse diálogo determina a qualidade da sua vida. Então me diz, o que você está decretando sobre si mesmo? Quando você erra, o que você diz? Quando você falha, como você se trata? Quando você enfrenta a dificuldade, qual é o seu discurso interno? Se você vive se xingando, se diminuindo, se sabotando com palavras destrutivas, você está literalmente plantando autodestruição e vai colher exatamente isso: fracasso, frustração, derrota. Mas se você começa a usar sua língua com sabedoria, se você começa a decretar vida, força,
capacidade, vitória. Tudo muda, porque você está plantando sementes de sucesso. E a lei da colheita é inviolável. Então aqui está um exercício que vai transformar a sua vida se você realmente fizer durante os próximos 30 dias. Monitore cada palavra que sai da sua boca sobre você mesmo, cada uma, e substitua toda frase destrutiva por uma frase construtiva. Em vez de eu sou um fracasso, diga: eu estou aprendendo e crescendo a cada dia. Em vez de eu nunca vou conseguir, diga: eu vou encontrar um caminho ou criar um. Em vez de eu não tenho disciplina, diga: eu estou desenvolvendo disciplina todos os dias. Parece simples? Parece fácil. Não é. A maioria não vai fazer, e por isso a maioria não vence. Mas se você fizer, você vai experimentar uma transformação que vai parecer mágica. Mas é apenas o cumprimento exato da lei que Provérbios revelou. E agora o último princípio deste bloco, Provérbios capítulo 23, versículo 7 declara: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Esse verso é dinamite pura, é revelação nuclear, é a chave mestra. Você não é o que você fala apenas, você é o que você pensa consistentemente. Você é aquilo que você imagina em sua alma, aquilo que você visualiza repetidamente, aquilo que você alimenta mentalmente todos os dias. Sua mente subconsciente não distingue entre realidade física e imaginação vivida. Ela aceita o que você alimenta. Se você alimenta medo, ela produz paralisia. Se você alimenta dúvida, ela produz autossabotagem. Se você alimenta fé, ela produz ação. Se você alimenta vitória, ela produz realização. E Napoleon Hill descobriu exatamente isso quando estudou os maiores realizadores. Todos praticavam visualização criativa. Todos viam o sucesso antes de conquistar. Todos sentiam a vitória antes de vencer. Todos imaginavam o resultado desejado, com detalhes vívidos, até que aquilo se tornasse mais real na mente deles do que a circunstância atual. E Provérbios já revelava isso. Como imagina em sua alma, assim ele é. Você se torna aquilo que você consistentemente visualiza e sente como real. Então aqui está sua aplicação definitiva. Todo dia, de preferência antes de dormir, quando sua mente está mais receptiva, visualize a vida que você quer. Veja os detalhes. Sinta as emoções. Experimente mentalmente como se já fosse real. Não como fantasia distante, mas como realidade presente. Isso não é esoterismo. É programação mental baseada em princípios bíblicos milenares. É alinhamento de frequência com aquilo que você quer manifestar. E quando sua mente subconsciente aceita algo como verdade, seu corpo automaticamente age como executor daquilo. Recapitulando este bloco, direção define destino. Sem propósito, claro. Você anda em círculos infinitos. Sabedoria é proteção. Ela reconstrói tudo. Sem ela, você perde até o que tem. Sua boca programa sua realidade. Morte e vida estão literalmente no poder da sua língua. Sua mente é solo fértil. Plante pensamentos de vitória e você vai colher, inevitavelmente, resultados de vitória. Salomão não estava teorizando, ele não estava especulando, ele estava te entregando o código-fonte da manifestação consciente, o sistema operacional da criação de realidade. E no próximo bloco, o bloco final, eu vou te mostrar como transformar absolutamente tudo isso em ação concreta diária. Como aplicar Provérbios na construção real de riqueza, legado e impacto duradouro. Fica comigo até o final, porque agora vem a parte mais prática e mais transformadora. Ação, diligência e riqueza duradoura.
chegamos ao bloco final. E aqui a conversa sai definitivamente do conceitual e entra no brutalmente concreto, porque conhecimento sem aplicação é apenas ilusão reconfortante. Sabedoria sem ação é desperdício criminoso de potencial. Provérbios não foi escrito para ser admirado, não foi escrito para ser debatido em grupos de estudo. Foi escrito para ser vivido, aplicado e manifestado em resultados tangíveis na sua vida real. Então agora eu vou te mostrar exatamente como Provérbios te ensina a construir riqueza real, duradoura, ética e abençoada. Não a riqueza que corrói por dentro. Não a riqueza que destrói famílias, mas a riqueza que traz paz genuína e propósito profundo. Prepara, porque esses últimos princípios vão te entregar o mapa completo da prosperidade, segundo o homem mais rico da história. Vamos direto ao ponto. Provérbios capítulo 10, versículo 4 declara: O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Diligência. Essa é a palavra-chave que a maioria ignora completamente, porque todo mundo quer o segredo, o atalho, o hack, a técnica milagrosa. Mas a verdade é muito mais simples e muito mais dura do que isso. Não é sorte, não é herança, não é golpe de mestre, não é timing perfeito. É diligência pura e aplicada. Diligência é consistência inteligente, é trabalho persistente e direcionado. É fazer a coisa certa repetidamente, mesmo sem resultados imediatos. É continuar quando todo mundo para. É persistir quando ninguém mais acredita. E aqui está a verdade, que ninguém quer ouvir, mas que todo vencedor sabe. Não existe atalho real. Você pode ter técnicas melhores, pode ter estratégias mais eficientes, pode ter ferramentas mais poderosas, mas no final quem vence é sempre quem permanece. Quem não desiste, quem continua. Provérbios capítulo 13, versículo 11 confirma isso. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho aumentará. Dinheiro fácil. Vai embora fácil. Riqueza construída com diligência, com esforço inteligente, com persistência aplicada, essa permanece. Essa se multiplica, essa se sustenta. E Napoleon Hill passou 20 anos confirmando exatamente isso. Persistência aplicada era o diferencial número 1 dos milionários que ele estudou. Eles falhavam, levantavam, falhavam de novo, ajustavam a estratégia e seguiam. Eles simplesmente não desistiam. Então aqui está a pergunta honesta que você precisa responder. Você está sendo verdadeiramente diligente ou está apenas ocupado? Porque tem muita gente que trabalha muito, que está sempre correndo, sempre ocupada, mas sem foco real, sem estratégia clara, sem direção definida. Diligência não é só esforço cego, é esforço inteligente, estrategicamente direcionado e persistentemente aplicado em direção a um objetivo específico. Então aqui está a sua ação prática transformadora. Identifique agora uma atividade específica que, se fosse feita consistentemente todos os dias, pelos próximos 6 meses, transformaria completamente sua vida. Uma atividade, não dezembro, pode ser estudar 1 hora por dia, pode ser prospectar clientes, pode ser criar conteúdo, pode ser exercitar, pode ser ler. Identifique essa atividade e comprometa-se. Não negocie. Não faça acordo com a preguiça. Apenas faça, porque o universo testa a sua seriedade no silêncio e recompensa sua fidelidade na colheita. Agora vamos mais fundo. Provérbios capítulo 12, versículo 24 diz: A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Domínio, liderança, influência, autoridade. Tudo isso vem de onde? De diligência oculta, de trabalho invisível, de disciplina que ninguém vê. Os diligentes dominam porque construíram quando ninguém estava olhando.
Eles plantaram na escuridão total. Eles regaram no silêncio absoluto. Eles trabalharam sem plateia, sem aplauso, sem reconhecimento. E quando finalmente chega a estação da colheita, quando finalmente chega o momento da manifestação, todo mundo olha e pensa que foi sorte, que foi momento certo, que foi oportunidade, mas não foi nada disso. Foi semeadura invisível, foi trabalho oculto, foi disciplina silenciosa. E aqui está a verdade brutal que vai separar você da maioria. Todo mundo quer ser visto. Ninguém quer trabalhar invisível. Todo mundo quer likes, visualizações, reconhecimento imediato. Ninguém quer disciplina sem plateia. Ninguém quer esforço sem aplauso. E por isso a maioria absoluta falha, porque desiste antes da colheita. Porque para quando ainda está invisível, porque abandona quando ninguém está vendo. Provérbios capítulo 20, versículo 4 é cirúrgico. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, mas na cega mendigará e nada receberá. Olha que brutal. O preguiçoso para quando fica difícil, quando está frio, quando está desconfortável, quando não tem aplauso, quando não tem motivação externa. Ele para. E quando chega a hora de colher? Quando chega o tempo de abundância, ele não tem nada. Ele mendiga. Ele inveja. Ele reclama. Ele culpa. Mas ele não colhe, porque ele não plantou. Mas o diligente, ele lavrou justamente no frio. Ele plantou justamente na dor. Ele trabalhou justamente na invisibilidade. E agora ele colhe abundantemente. Então aqui está a pergunta que vai definir os próximos 5 anos da sua vida. Você está genuinamente disposto a trabalhar 2 anos sem ninguém ver, sem reconhecimento, sem aplauso, para viver os próximos 20 anos como pouquíssimas pessoas vivem? Porque essa é a escolha real. Sempre foi, sempre será. Sacrifício oculto para colheita manifesta. Agora vamos para um dos versículos mais poderosos e mais transformadores de todo Provérbios. Capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Esse verso muda absolutamente tudo quando você realmente entende. Porque existe riqueza que destrói, riqueza conquistada com traição, com exploração, com corrupção, com manipulação. Essa riqueza vem sim, mas ela pesa. Ela corrói a alma, ela destrói relacionamentos. Ela rouba a paz, ela traz dor. E existe a riqueza abençoada. A riqueza construída com integridade absoluta, com diligência honesta, com sabedoria aplicada, com princípios sólidos. Essa riqueza vem e traz paz genuína. Ela sustenta gerações. Ela abençoa outras pessoas. Ela constrói legado. E aqui está o segredo final, que transforma tudo. Deus não é contra a riqueza. A Bíblia não é contra prosperidade. Provérbios não é contra a abundância. O que Deus é contra? Riqueza que escraviza, riqueza que corrompe, riqueza que destrói. Mas quando você constrói riqueza com os princípios certos, quando você prospera com integridade, quando você enriquece com sabedoria, a riqueza se torna ferramenta poderosa de bênção. Ela se torna instrumento de impacto. Ela se torna legado que transcende gerações. Provérbios capítulo 22, versículo 4 declara: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. Honra e vida. Riqueza, mais honra, mais vida plena. Esse é o pacote completo. Esse é o objetivo real. Não é só dinheiro. É legado respeitado, é vida com significado, é plenitude com propósito. Então avalie honestamente. A riqueza que você está buscando traz paz ou traz peso? Ela te liberta ou te escraviza? Ela te eleva
ou te corrompe. Porque o destino verdadeiro não é ter muito, é ter o suficiente, com paz interior e propósito claro. Agora, vamos para planejamento estratégico. Provérbios capítulo 4, versículos 26 e 27. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.